Tudo que Deus faz é. Você precisa ter certeza disso. Ainda que você venha chorar, tudo que Deus faz é. Ainda que você venha sofrer, e eu também, tudo que Deus faz é. Se algo de errado vier a acontecer, tudo que Deus faz é. Aleluia. E se você não entender nada do que está acontecendo, Deus é. Por quê? Porque Ele não muda. E por que muitas vezes Ele permite que algumas coisas aconteçam? Justamente para que nós venhamos aprender que Ele é sempre. Amém? Ele é sempre bom. Porque Ele conhece os nossos corações. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Uma palavra breve. Mas não significa que quando a gente fala de uma palavra breve, não estou dizendo que ela é de qualquer jeito, não. Pelo contrário, amém? Mas eu tenho certeza que essa palavra vai ser remédio para o seu coração nessa noite, amém? Vai ser um remédio eficaz para te fortalecer. Você chegou aqui bem, amém? Amém? Você chegou bem? Deixa eu ver, amém? Você vai sair daqui melhor ainda, amém? Glória a Deus, você crê nisso? Amém? Amados, eu quero trazer uma palavra para vocês nessa noite. E eu quero dar ela ao tema que o Senhor colocou no meu coração quando Ele me deu essa palavra. E o tema dessa palavra é: como eu venço as minhas guerras. Diga comigo, como eu venço as minhas guerras. Amado, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as suas guerras? Quais são as coisas que eu e você temos enfrentado nesses dias? Quais são as batalhas? Ou até mesmo o que você vem lutando há anos? Ou quem sabe sem nunca ter tido êxito, sabe? Às vezes tem algo na nossa vida em específico que parece que a gente vem lutando há anos e parece que não chega em lugar nenhum. Lutando há anos e parece que a vitória não vem, o êxito não vem. Todos nós, irmãos, estamos enfrentando alguma dificuldade em algumas das áreas da nossa vida. Se você não está enfrentando em todas, eu tenho certeza que pelo menos em uma área, todos nós aqui estamos enfrentando algum tipo de dificuldade. E quando nós olhamos para a palavra, a gente observa que Deus Ele nos instrui a ter esse entendimento. Sabe, irmãos, alguns anos atrás, eu enfrentei uma guerra na minha vida que parecia nunca ter fim. Eu me sentia como no meio de um deserto, sabe? E no meio de um deserto, no meio desse tempo, quando você fala de deserto, deserto é lugar de quê? De seca. É um lugar de extremo cansaço, de exaustão. Então, durante algum tempo da minha vida, eu enfrentei essa guerra e parecia que eu nunca ia sair desse lugar. Então, em determinado momento desse tempo, eu ouvi a voz de Deus me perguntar: o que alguém sente quando está passando no deserto? E eu respondi, eu disse: Senhor, sente fome e sede. Essa foi a minha resposta. Então, o Senhor, Ele completou e me disse: exatamente por isso que eu permito que alguns de vocês vivam situações e que algumas coisas aconteçam. É para que vocês tenham fome e sede somente de mim. Às vezes tem algumas coisas que acontecem na sua vida e na minha vida. Situações que parecem que são como um deserto, que elas nunca vão terminar. E parece que uma fome, uma sede insaciável começa a tomar conta de nós. Sabe por quê? Porque a gente quer respostas, não é assim? E às vezes quando a gente está passando por uma dificuldade, às vezes você busca mais a Deus ou sou eu? Às vezes a gente vem mais à igreja, tudo que tem a gente está, por quê? Porque está difícil. Eu preciso que Deus me responda. Eu preciso que Ele fale comigo. O que é isso? É uma fome, uma sede que vem no deserto para poder te aproximar mais de Deus. E tem uma palavra que diz no livro de Zacarias, no capítulo 4, versículo 6. Eu vou pedir para colocar ali no Data Show para nós lermos juntos. Você pode acompanhar. Tem uma palavra que diz assim: e respondeu-me dizendo:
Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, falando sobre como eu venço as minhas guerras, a primeira coisa que você e eu temos que entender é que ninguém, desde mim ao irmão Bruno que estamos aqui nesse altar, até a irmã que está lá no portão, independente se eu sou a pastora ou se você é um visitante nessa noite, nenhum de nós tem a capacidade de vencer as nossas guerras. Mas como assim eu não tenho a capacidade? Humanamente falando, nós não temos a capacidade de vencermos as guerras por nós mesmos. E tudo que acontece na nossa vida, Deus ele está nos ensinando justamente que o poder para vencer as guerras, ele existe somente naquele que nos lidera e nos lidera em amor. Existe alguém liderando você no meio das suas guerras, amém? Existe um comandante que está à sua frente, que está à minha frente nas guerras dessa vida. E que se você e eu deixarmos ele nos liderar, a vitória é certa em nome de Jesus. Qual que é o problema? É que nas guerras nós queremos passar à frente do general. Lembra daquela canção que diz: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resiste. Então, o general faz o quê? Ele puxa a frente. Por que você não pode puxar a frente das suas batalhas? Por que eu não posso puxar a frente das minhas batalhas? Porque na primeira flechada eu vou perder a guerra. Porque nós somos vulneráveis e o diabo sabe disso. Se nós deixarmos o superior, que é o Senhor, nos liderar na frente dessa batalha, certamente nós venceremos. Amados, em uma guerra, soldados precisam seguir cada um dos ensinamentos que eles recebem dos seus superiores. Tudo que acontece num treinamento de soldado, ele precisa ser aplicado naquilo ali. Por quê? Porque ele vai precisar. Naquele determinado momento, naquela determinada situação, ele vai precisar usar exatamente aquilo que ele aprendeu. Então, na nossa vida não é diferente. Porque além de você ter que aplicar aquilo que você aprendeu como um soldado no exército, a vida do soldado depende dele aplicar isso. Você consegue entender que a vida do soldado depende dele praticar justamente aquilo que ele aprendeu dentro daquele quartel? Aquelas simulações que acontecem ali, aquelas situações que acontecem, na hora que ele precisar, ele vai ter que aplicar. Porque se ele não aplicar, o que acontece com ele? Ele morre. Se ele não colocar em prática, então da mesma forma, eu e você temos que nos posicionar, seguir os ensinamentos do nosso general, o Senhor dos exércitos, poderoso, que nos leva a vitórias não momentâneas, mas a vitórias eternas. O nosso general, que é Cristo, ele nos leva a vencermos não apenas coisas que estamos enfrentando aqui agora, mas ele quer te levar a ter vitórias eternas. Irmãos, olha, de fato eu não sei quais são as suas guerras, eu não sei quais são as batalhas que você está passando, mas eu posso te afirmar, Deus sabe de cada uma delas. Agora, para celebrar com você as suas vitórias, Deus sabe de cada uma das suas guerras. Sabe por quê? Porque Ele vai celebrar com você cada uma das suas vitórias. Ele vai celebrar comigo, Ele vai celebrar conosco. Isso faz com que eu me lembre, sabe, querido, da história de Davi, um guerreiro que foi capaz de se alegrar mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio às dificuldades, com cânticos, com salmos em seus lábios. E você sabe por que ele conseguiu essa atitude? Sabe por que Davi, mesmo sendo perseguido,
Mesmo ele tendo a sua própria vida na mão ali, ele saía de um lugar, um tentava matar ele saía de outro lugar, ele não tinha descanso. Sabe por que ele ainda conseguia declarar salmos como Salmo 125? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Por que Davi conseguia falar isso? Sabe por que ele olhou para os montes? Porque ele se via cercado pelos adversários. Então ele se via sem saída. E ele declara esse salmo. Sabe por que Davi conseguia fazer isso em meio às guerras dele e não murmurar? É porque Davi sabia quem era o seu Deus. Como que você vence as suas guerras? Primeiro, você precisa saber quem é o Deus que está à sua frente. Você precisa saber quem é de fato o seu Deus. Quem é de fato aquele que está com você. Davi, ele o conhecia e aprendeu sobre o caráter do Senhor quando ele ainda era só um pastorzinho de ovelhas. Quando ele ainda não era nada, quando ele ainda não era ninguém, querido. As nossas maiores guerras, muitas vezes, elas não estão aqui onde as pessoas podem ver. As nossas maiores guerras são aquelas enquanto nós ainda estamos atrás das malhadas. As nossas maiores guerras são aquelas que às vezes a gente tem que lutar para você conseguir acreditar naquilo que Deus está falando ao seu respeito. As nossas maiores guerras muitas vezes é lutarmos contra a rejeição. É lutarmos contra tudo aquilo que tenta contra o propósito de Deus na nossa vida. As maiores guerras é a gente lutar contra a dúvida de que de fato Deus escolheu você. E se Ele te escolheu, ninguém pode revogar isso. Sabe, querido, em Jesus está o poder para nós vencermos as nossas guerras. Em Jesus está o poder para que você possa vencer as suas guerras. Talvez ao ler esse texto você pense, mas como você sabe o que eu estou enfrentando? Ou talvez é fácil para você falar, porque não é você que está passando as minhas dores. Querido, realmente eu não sei, e eu nem sequer às vezes imagino as suas dores. Mas com base na palavra de Deus eu posso te afirmar, não existe batalha que Ele já não tenha vencido. Não existe guerra que Ele já não tenha vencido por mim e por você. E é por meio dEle que nós vencemos todas as batalhas. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18. Paulo diz as seguintes palavras: pois os nossos sofrimentos, eles são leves e momentâneos, porque eles estão produzindo para nós uma glória eterna. Sabe o que é isso aqui? Quantos de vocês que estão aqui gostam de sofrer, irmãos? Se você levantar a mão, vou descer agora e orar pela sua vida. Honestamente, eu não gosto de sofrer. E a gente foge do sofrimento. Só que a palavra do Senhor diz que os nossos sofrimentos, sejam eles quais forem, eles têm dia, têm data e têm hora para acabar. E são leves e momentâneos. Pastora, mas você não sabe? Meu Deus, a minha vida é difícil demais. Amados, são leves e momentâneos. E sabe o que eles estão produzindo em nós? Um peso de glória para a eternidade. Sabe o que significa? Todas as aflições que você está passando aqui, todas as lutas, todas as guerras, elas vão passar aqui, mas o aprendizado vai ficar na eternidade. Isso vai marcar a nossa vida. E ele continua dizendo, ele fala, olha, porque os nossos sofrimentos, eles são leves e momentâneos, e eles estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Eu quero chamar sua atenção para isso aqui. Não importa qual seja o seu sofrimento aqui, a palavra do Senhor está dizendo que o que te espera na eternidade supera toda dor e todo sofrimento que você passar aqui. Qualquer coisa que alguém estiver passando aqui agora, querido. E tem pessoas com uma história de vida muito triste, tem ou não tem, irmãos? Tem pessoas que às vezes a gente ouve e você fala, meu Deus, mas como pode a pessoa sofrer tanto desse jeito? Isso mostra que o sofrimento que a pessoa vive aqui não se comparam com a glória que há de ser revelada na eternidade. Porque quando você vive uma promessa, o sofrimento ele se torna apenas um detalhe. Quando a gente vive uma promessa, sofrimento é só um detalhe. E ele continua dizendo, olha, assim
Fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois as coisas que nós vemos, elas são passageiras. Agora, as coisas que nós não vemos são eternas. Por que às vezes as nossas lutas, elas parecem que não vão passar nunca? Porque nós estamos olhando as coisas passageiras. Se a gente começar a observar o que está sendo gerado na nossa vida através disso, amados, nós vamos viver dias mais vitoriosos mesmo no meio da guerra. Então, querido, nessa noite eu quero te convidar. Pense no tamanho da guerra. Não pense mais no tamanho da guerra. Agora eu te convido a partir de hoje então pensar o quão grande é o amor e o poder do Deus que está na sua frente. Por que a gente tem medo de não vencer? Porque a gente está olhando para a guerra. A gente não está olhando para o general. Nós não estamos olhando para aquele que está nos liderando. Então a gente teme, a gente murmura. O guerreiro Davi, ele foi capaz de afirmar a verdade, como essa que eu vou te dizer aqui, Salmo 23, 5, 6. Prepara para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Tu me honras e o Senhor vai me ungir a minha cabeça com óleo e faz transbordar o cálice. Porque eu sei que a bondade, a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Sabe o que Davi estava dizendo? Não importa o que me acontecer, eu vou voltar para a casa do meu Deus. Ele vai me preparar uma mesa perante os meus inimigos. Eu vou vencer. Suas guerras são do conhecimento de Deus, querido. Deus conhece as suas guerras. Ele já te concedeu vitória na cruz do Calvário, aleluia. Ele já te concedeu o escape. Sabe, querido, não existe guerra que você esteja enfrentando que Deus não conheça. Não existe dificuldade que você e eu estejamos passando que o Senhor não saiba que estamos passando. Não existe problema que você esteja enfrentando que o Senhor Jesus já não tenha vencido lá na cruz do Calvário. Quando Ele disse está consumado, Ele estava dizendo a vitória dos meus filhos é certa. Como nós vencemos as nossas guerras? Salmista Davi, ele fala em Salmo 144, 1. Ele falou assim, olha, bendito seja o Senhor a minha rocha. Bendito seja o Senhor a minha rocha, porque Ele treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Irmãos, olha as palavras de Davi. Bendito seja, ele começa agradecendo. Ele começa bem dizendo e fala graças a Deus, porque Ele é minha rocha. Ele treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Sabe o que Deus está fazendo com você? Permitindo certas coisas na sua vida, treinando as suas mãos para a batalha, treinando os seus dedos para a batalha, treinando você para a guerra, porque você só entra em guerras porque o Senhor sabe que você pode, que você vai dar conta e que você vai vencer, querido. Você vai vencer, mas precisa de quê, querido? Precisa colocar a nossa vida no governo de Cristo. Você prefere ir para a guerra sozinho? Ou você prefere ir com a infantaria de respeito? Que você sabe que você tem todas as garantias que você vai vencer. Porque guerras todos nós passamos, amém? Batalhas e dificuldades todos nós temos. Mas você escolhe com quem você vai guerrear. Não se trata sobre quantos são os adversários. Trata-se de que aquele que está conosco é maior do que todas as outras coisas. Como eu venço as minhas guerras? Dependendo totalmente de Deus. Como eu venço as minhas guerras? Me submetendo à liderança de Jesus Cristo na minha vida. Como eu consigo viver as guerras e ainda celebrar ao Senhor, buscando conhecê-lo? E olha, querido, para concluir eu preciso te dizer, se nós passamos por toda dificuldade na vida, mas isso não está nos aproximando de Deus, significa que a gente ainda vai precisar passar muito mais. Quem define quanto tempo de guerra vai viver, não é Deus que define quanto tempo você vai ficar. Somos nós, é a atitude do nosso coração.
Fica de pé no seu lugar, querido. O Ministério de Louvor pode vir aqui à frente. Tem dias que é difícil permanecer de pé, queridos. Tem dias que a coisa mais simples parece a mais complicada de todas, dependendo do dia que você está vivendo. Tem dias que não, a gente leva numa boa, né? Mas tem dias que, como Paulo disse, o dia mau ele vem. Sabe qual que é o problema? É que muitos de nós, a gente vive como se a gente estivesse passeando o tempo inteiro. E a verdade é que nós estamos em guerra. Você sabia que existe um adversário que 24 horas por dia ele quer roubar, matar e destruir? E ele faz isso de várias formas. Quando ele rouba a sua alegria, quando ele destrói a sua esperança, quando ele começa de alguma forma ou de outra te desestabilizar e você fala, eu não vou dar conta, isso não é para mim. A dúvida e tantos outros descontroles que eu poderia dar exemplo aqui para você, querido, tem feito muitas pessoas desistirem da batalha. Mas essa noite eu posso dizer para você, o general não desiste de guerrear, querido. Sabe naqueles dias em que você falou, não vou dar conta hoje, ele te carregou e falou, vamos embora, eu estou aqui. Porque você sabia que no exército de soldado existe uma ordem que se tem um soldado ferido, o que o outro tem que fazer com ele? Carregar. Se tiver soldado ferido perto de você, querido, joga no ombro e carrega, porque vale a pena. E sabe o que acontece quando um soldado faz isso? Ele salva a vida de outro. Ele socorre. Ele é condecorado com medalhas de honra. Porque ele mostrou que ele é alguém que valoriza a vida. Aprenda, querido, a valorizar pessoas no meio das suas guerras. Aprenda a valorizar um conselho de alguém que quem sabe está tentando te carregar no ombro. Aprenda a valorizar uma mão que está estendida. Aprenda a valorizar um abraço. Aprenda a valorizar uma palavra. Porque você está numa guerra. E agora imagina se você está num deserto e alguém te oferece um copo com água, hein, querido? Imagina você caminhando no deserto e encontrar uma água de coco geladinha. Imagina você no deserto e encontrar uma sombra. E eu falo que tem gente que na vida da gente é igual sombra no deserto. Quando fala, acalma o nosso coração. Não é assim? Quando você vê a pessoa, parece uma sombra fresquinha, né? Parece um copo com água, sabe? Que refresca. E é isso que a palavra do Senhor está fazendo em você nessa noite. Está te refrescando, querido. É isso que a palavra do Senhor vem fazer comigo e com você nessa noite, amém? Eu quero orar com você, querido. Eu quero te convidar a ter um posicionamento nessa noite. Quais são as guerras que você tem enfrentado? Pastor, a minha guerra é lá na minha casa. Pastor, a minha guerra é um vício, a minha guerra é minha família, a minha guerra é meu casamento, a minha guerra é meu trabalho. Minha guerra é escola, minha guerra é meus amigos. Eu não sei, querido. Eu não sei. Ai, meus filhos. Minha guerra é minha vida financeira, minha vida espiritual. Eu não sei. Mas o que eu sei é que aquele que é maior do que as nossas guerras garante vitória para nós. Aleluia. Tem alguém aqui que nessa noite está vivenciando isso, querido? Eu quero convidar você que quiser, sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos nos unir aqui com outros soldados, com mais pessoas que queiram orar, que queiram pedir, clamar, como o Senhor Benedito, que reconhece que depende da orientação do Senhor, depende do cuidado de Deus. Pode vir, querido. Pode cantar. Assim que eu luto minhas guerras. Abre seu coração para o Senhor, querido. Assim que eu luto minhas guerras. Amém, Jesus. Assim que eu luto minhas guerras.
Assim que eu luto minhas guerras. Aleluia.